Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, chegamos aí ao 5º episódio e eu já vou colocar esse vídeo direto no YouTube para ajudar quem está estudando nessa reta final, nesse último sprint aí que pode se dar para as provas. Já vou colocar 3 exemplos que nós resolvemos aplicando os produtos, tanto o produto interno quanto o produto vetorial. E eu espero que seja de total proveito para vocês. Desde já, agradeço a companhia de vocês, agradeço por todas as inscrições, compartilhamentos e todos os joinhas que vocês deixaram aí, ok? Vamos seguir reto nesse canal aqui, a nossa ideia realmente é continuar ajudando aquele que está buscando ajuda, beleza? Forte abraço, vamos direto ao vídeo. Tchau! Bom, vamos lá para o episódio 5 e desde já, pessoal, me desculpem se aparecer alguma martelada, barulho de furadeira e tal, mas tem uma reforma aqui do lado e simplesmente eu não posso fazer nada, tá bom? Então vamos lá. A ideia hoje é aplicarmos os conceitos que a gente estudou, principalmente dos produtos entre vetores, em 3 exercícios, tá? O primeiro é esse daqui, ó. Dados os vetores A igual a 1, 2 e menos 1, B igual a 0, 1 e menos 2, determine o ângulo entre eles. Bom, então como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte, eu coloquei aqui os 2 vetores e eu vou calcular o módulo desses 2 vetores. Então, como que eu calculo o módulo do vetor A, que eu vou representar assim, ó. Então, ele é igual a raiz quadrada da soma, do quadrado das suas projeções, beleza? Então, módulo, raiz quadrada da soma dos quadrados das suas projeções. As projeções dele, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, eu vou ter aqui que o módulo de A é igual a raiz de 6, beleza? Da mesma forma, eu vou fazer o módulo de B. Então, raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Bom, então isso aqui vai ficar raiz de 5. E aí, o que é que eu faço com esses módulos? Eu vou aplicar aqui o produto interno entre eles, ó. Como é que eu calculo o produto interno entre A e B? Bom, é o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo que separa os dois. Beleza, agora, como é que eu executo a parte esquerda? Então, só relembrando, o que eu vou fazer aqui é multiplicar o 1 vezes o 0, depois multiplicar o 2 vezes o 1, e depois multiplicar o menos 1 vezes o menos 2, e somar tudo isso. Então, vai ficar como? Ó, 2 vezes 0 dá 0. Ou melhor, 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 vezes menos 2 também dá 2. Módulo de A, raiz de 6. Módulo de B, raiz de 5. Cosseno de θ. Então, note que a única coisa que eu não conheço é o cosseno do ângulo. Ok? Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 igual a raiz de 30, né? Posso colocar ali, raiz de 30, cosseno de θ. Então, cosseno de θ é igual a 4 sobre raiz de 30. E, por consequência, o θ vai ser o arco cujo cosseno é 4 sobre raiz de 30. Beleza? Na prova, se você não tem calculadora, você deixaria desse jeito, certo? Como eu estou com calculadora aqui, ó, então θ é igual ao arco cujo cosseno é igual a 0,73 aproximadamente. Isso dá um θ de 43,09 graus. Ok? Então, através do produto interno, a gente consegue fazer isso. Só não pode esquecer o detalhe de como a gente calcula o produto interno tendo as componentes dos vetores. Então, sempre eu faço a componente x, componente na direção x, vezes a componente na direção x do outro, y com y, z com z. Beleza? Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte, ó, determine um vetor na mesma direção e sentido do vetor A, que é o vetor 1, 2, 3, e com módulo 10. Então, o que é que eu faço, pessoal? A minha técnica é a seguinte, eu vou procurar primeiro o módulo de A. Bom, então, se A é igual a 1, 2, 3, o seu módulo vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ok? Isso aqui vai dar raiz de 14. Beleza? Ok. Então, o módulo do vetor A
é raiz de 14. O segundo passo é procurar o versor na direção e sentido de A. O que é o versor? O versor é um vetor de módulo 1. E como é que eu faço isso? Bom, para procurar o versor na direção de A, que eu vou representar como A chapéu, eu vou pegar o vetor A e vou vou dividir pelo módulo de A. Então, se eu pegar o vetor, dividir pelo seu módulo, o que eu estou determinando é um versor, ou seja, um vetor de módulo 1 na direção e sentido de A. Beleza? Então, para fazer isso, bem simples, eu vou pegar o vetor A, lembra que o vetor A é 1, 2, 3. Eu vou representar da seguinte maneira, ó. I mais 2J mais 3K, ok? E dividir tudo pelo módulo de A que a gente encontrou aqui, que foi raiz de 14. Raiz de 14. Bom, pessoal, para poupar o nosso tempo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer essa divisão e já representar aqui o versor, beleza? Então vai parecer mágica, mas é que eu vou dar uma parada no vídeo aqui para a gente poupar tempo. Então tá aí, ó. O que é que eu fiz? Quem está multiplicando I é 1. 1 dividido por raiz de 14 dá aproximadamente 0,27. Quem está multiplicando J é 2. 2 dividido por raiz de 14 vai dar aproximadamente 0,53. Quem está multiplicando K é 3. 3 dividido por raiz de 14 vai dar aproximadamente 0,80. O que é que significa? Esse versor, ele tem módulo 1. É tanto que a gente pegasse e calculasse raiz quadrada de 0,27 ao quadrado mais 0,53 ao quadrado mais 0,80 ao quadrado, isso daria 1, ok? Só que o vetor que a gente quer, e que eu vou chamar esse vetor de B, ele tem módulo 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele é 10 vezes A. Por quê? Porque o A chapéu tem módulo 1. E módulo 1 vezes 10 dá módulo 10. E aí basta agora que eu multiplique cada uma das componentes de A chapéu para encontrar o vetor B, que é o meu vetor problema, o meu vetor que eu tenho que resolvê-lo. Então isso aqui vai dar aproximadamente 2,7i, basta multiplicar por 10, ó. Mais 5,3j mais 8k. E aí eu resolvi meu problema. E o vetor B é um vetor na direção do vetor A, só que com módulo 10. Né? E o módulo de A não era 10. O módulo de A era a raiz de 14. Beleza? Vamos para o terceiro e último problema? Vamos lá. Esse problema me foi enviado por um aluno da minha disciplina de vetores e álgebra linear. Vamos lá. Calcular o valor de n para que o ângulo entre os vetores W1, N2 e J seja 30 graus. Beleza? Então vamos ver aqui como é que eu resolvi esse problema. Então aqui eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi pegar o vetor W, calcular o produto vetorial dele com o vetor J, sabendo que o módulo do produto vetorial, então deixa eu colocar aqui, ó, o módulo do produto vetorial é o módulo de W vezes o módulo de J seno do ângulo que separa os dois vetores. Então, se eu conseguir calcular o módulo dos dois e o produto vetorial, eu vou ter o seno. Né? O seno do ângulo e, por consequência, eu vou ter o ângulo. Então, primeiro eu vou calcular o módulo de cada um deles. Ok? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui os dois vetores e veja como é que eu estou representando o vetor J. O vetor J, ele é um vetor de módulo 1 na direção Y. Então, por isso que eu coloquei 0, 1, 0. Se fosse o vetor I, seria 1, 0, 0. Se fosse o vetor K, 0, 0, 1. Ok? Aí eu vou calcular aqui os seus módulos. Então, lembra, módulo de W é igual a raiz quadrada da soma das suas projeções ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais N2 mais 2 ao quadrado, que é 4. Ok? E o módulo de J vai ser raiz de 0 mais 1 mais 0. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, W igual a raiz de N ao quadrado mais 5 e J módulo igual a 1.
Note que entre o vetor e o módulo eu tiro a setinha que tem em cima, o vetor que tem em cima, ok? Então, dessa expressão do produto vetorial, o w e o j já foram definidos. O w, raiz de n ao quadrado mais 5, e o j, 1. Agora eu preciso executar o produto vetorial da forma que a gente já aprendeu, que é como? Através do cálculo de um determinante. Então, vamos calcular esse determinante agora. Então tá aqui, ó, primeira linha I, J, K, os vetores na direção x, y e z, respectivamente. Na segunda linha, o vetor W, que é o primeiro vetor do produto vetorial, 1, N2. E a terceira linha, o segundo vetor do produto, que é o vetor J, 0, 1, 0. Beleza, aqui é um determinante. Então, quanto que vai dar esse determinante? Eu calculo geralmente por Sarri, né, conforme eu sempre faço nos vídeos aqui, ok? Então, o que é que eu obtive aqui de determinante aqui, tá? Então, eu obtive o seguinte, ó, 0 mais 0 mais K, tá? Mais 0 mais 0 menos 2i. Então, o vetor que é o produto vetorial entre W e J é o menos 2i mais K. Ok? E se eu quiser o módulo desse vetor, então, se eu quiser o módulo desse vetor, eu vou ter que extrair o módulo desse cara. Então, vai ficar assim, ó. Módulo de W vetorial J igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Veja que a componente em Y é 0 e a componente em Z é 1. Então, esse módulo vai dar raiz de 5. Agora, vamos prestar atenção o que é que a gente já tem da fórmula do produto vetorial. Notem, a gente já tem o módulo de W, o módulo de J e o módulo do produto vetorial. Portanto, a gente já tem tudo. Agora é só armar essa expressão e calcular o seno de θ e, por consequência, o θ. Vamos lá. Então, eu já trouxe aqui vocês direto para a lousa, onde eu já copiei os valores aqui, ó. Beleza? Então, vai ficar o seguinte, né? Se a gente prestar atenção, nós temos aqui o seno de θ igual a... raiz de 5 igual raiz de n ao quadrado mais 5 vezes 1 vezes seno de θ. Aliás, pessoal, cabeça de professor final de semestre é isso mesmo. A gente não quer encontrar o θ, né? A gente quer encontrar o n. O θ já foi dado, que é 30 graus. Então, desculpa o deslize aqui do professor aqui. Desculpa o deslize. Na verdade, ele disse no problema, então deixa eu voltar aqui para o problema, ó, que o ângulo tem que ser 30 graus. Então, não temos que determinar θ coisa nenhuma. Tá? Então, desculpa o deslize aí. E o seno de 30, a gente sabe que é meio, né? Porque senão a gente ficaria com duas incógnitas e ficaria complicado com uma equação só. Então, me desculpem o deslize, ok? Então, vamos lá. A gente tem isso aqui e quer descobrir o n, né? Beleza, eu vou passar o 2 multiplicando e vou ficar com essa expressão aqui, ó. n2 mais 5 igual a 2 vezes raiz de 5. Eu vou botar o 2 para dentro da raiz. Esse 2 veio porque esse 2 aqui passa multiplicando para o outro lado, ok? Então, só para não nos perdermos aqui. Então, isso aqui vai ficar n2 mais 5 igual 2 passando para dentro da raiz vai passar como 4. 4 vezes 5, 20. Então, nós temos isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou elevar tudo ao quadrado aqui, ó. Tudo ao quadrado. E aí o interessante é isso, tá, pessoal? Isso aqui é módulo de n2 mais 5, ok? Módulo de n2 mais 5. E aqui vai dar módulo de 20, que é 20. Ora, se o módulo de n2 mais 5 é igual a 20, então n2 mais 5 é igual a 20 e n2 mais 5 é igual a menos 20, porque o módulo de 20 é 20 e o módulo de menos 20 é 20, ok? Vamos resolver o primeiro e depois eu mostro que o segundo não é possível, ok? Então vamos lá, n2 mais 5 igual a 20, o que é que a gente vai obter? Então, n2 mais 5 igual a 20, n2 igual a 15 e n igual a mais ou menos raiz de 15. Opa, disse raiz e não coloquei raiz de 15. Então, ó, temos isso aqui. Da outra feita, a gente também obteve que n2 mais 5 poderia ser igual a menos 20.
Então ficaria N2 igual a menos 25. E aqui está o problema. Ó. Então o N seria mais ou menos 5i. Esse i aqui, me desculpe até ter colocado o chapéu, esse i aqui não é o versor na direção x, ok? É a partícula imaginária. Isso aqui seria um número complexo. E dificilmente vocês vão lidar com vetores, com componentes complexas. Então, esqueçam essa segunda parte e vamos ficar com essa resposta aqui para n, ok? Mais uma vez, desculpa o deslize de dizer que a gente teria que calcular o θ, mas na verdade o θ foi dado, tá aqui ele, ó, 30 graus, então a gente teria que calcular o n. Me desculpem aí pelo deslize, mas em final de semestre, cabeça de professor realmente fica um pouco complicada. Valeu, pessoal, forte abraço, tomara que eu tenha explicado aqui, né, de uma maneira legal, uma maneira didática, a aplicação dos produtos aí que a gente estudou ao longo dessa série, valeu? Então a gente fecha hoje o vídeo com essas aplicações. Forte abraço a todos, bons estudos e boas provas. Valeu!